Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube. Vamos todos juntos nesta edição do Bate Pronto e a gente abre falando do Palmeiras. Vitória por 3-0 contra o Internacional. Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro e mais uma vez com o gol dele, Endrick. Nos últimos 4 jogos, 4 gols do Endrick, convocado à seleção brasileira principal pelo Fernando Diniz. Jogador que vem fazendo a diferença para o Verdão, não é, Flávio Prado? Muito boa tarde para você. O Endrick, destaque mais uma vez nesse time do Palmeiras. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo. Sem dúvida, o Endrick fez toda a diferença. É um Palmeiras antes e um Palmeiras depois. O Endrick já começou a fazer diferença quando entrou na metade do segundo tempo do jogo contra o Boca na Libertadores. Quase o Palmeiras passou, mas não passou. E já no jogo lá de Buenos Aires, né, ele já tinha feito diferença. E o Palmeiras perdeu a oportunidade de seguir no campeonato pela falta do seu jogador de mais talento, né? Um jogador extraordinário que daqui a pouco a gente só vai ver de binóculo, né? Só vai ver lá longe. E sem dúvida ele faz diferença. Com ele em campo é muito difícil a marcação, o adversário tem que colocar pelo menos 2 jogadores para tomar conta dele. Ele é muito forte, muito jovem, está muito afim, né? Tem muita habilidade. É realmente muito difícil você marcar um jogador como esse. E o Palmeiras tendo esse jogador pode ser o diferencial. Aliás, eu diria que a eventual conquista do título do Palmeiras passará pelo Endrick. Se ele continuar nessa fase boa, vai ser difícil ganhar do Palmeiras. E o Endrick é o grande nome do time. Embora tenha jogado muito pouco, né? Muito menos do que deveria, é o grande nome do time do Palmeiras no campeonato. Diferente demais o Endrick. 4 gols nos últimos 4 jogos. Vanderlei Nogueira vem conduzindo o Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É verdade. E a gente já falou muito sobre isso e não é nenhum delírio imaginar que o Palmeiras pudesse estar numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, talvez até liderando o Campeonato Brasileiro com uma razoável folga, se o Endrick estivesse no time. Esperar um Palmeiras fazendo mais gols com o Endrick no time não é nenhum delírio. Então, sem dúvida alguma, nessa reta de chegada ele tem tido uma participação extremamente importante, pena que não tenha sido utilizado com mais frequência ao longo da temporada. O Endrick, que já passou da marca dos 14 gols em campeonatos brasileiros, é o atleta menor de idade com a maior quantidade de gols. Superou o Neymar, Jô, Gabigol, Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. Então, uma marca importante do jovem jogador do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid e vem fazendo a diferença nessa reta final do Campeonato Brasileiro, Vampeta. O Abel Ferreira foi muito criticado pela torcida porque segurou até demais o Endrick e agora o garoto vem fazendo a diferença nessa reta final do Brasileirão, Vamp. O Abel tem seus méritos também, né? Também acho que o Endrick poderia ter mais minutagem, mais oportunidade, né? O Endrick foi a maior operação mal-vinda do Palmeiras, né? Mas naquele momento também tinha o Dudu, o Rony jogando. Essa temporada não foi muito legal. O Dudu machucou, o Rony também deu uma queda. E nessa queda do Rony e com a ausência do Dudu, poderia ter tido mesmo mais oportunidades. Como eu acho também que o Flaco Lopes também poderia ter, pelo custo que foi. Foi um jogador caro do Palmeiras, o Endrick vem, tem aí mais alguns meses para ficar com a camisa do Palmeiras, depois vai ser apresentar lá o Real Madrid, junto com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, e vem fazendo a diferença aí nessa reta final do campeonato. Você falou aí, 4 jogos, 4 gols marcados, né, convocado para a seleção principal, 2 jogos difíceis a seleção vai ter, né, contra a Colômbia e contra a Argentina, e o Endrick vivendo, talvez assim, nos últimos meses, o melhor momento no Palmeiras, né, feliz, comemorando, chamando a responsabilidade para si, fez a diferença no jogo contra o líder, contra o Botafogo, ex-líder, né? Que o Palmeiras assumiu, chamou para si e vive nessa alegria toda, seleção, tudo, vendido para o maior clube do mundo, convocado para a seleção, titular do Palmeiras, tudo para deslanchar. O Palmeiras aí torcer para um tropeço do Botafogo. Não precisa nem o Botafogo perder, basta empatar com Fortaleza, que eu acho que o divisor de água vai ser Fortaleza e Cruzeiro para título. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Endrick soma 27 jogos, 14 como titular, 9 gols marcados, com arte e tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também no aplicativo Panflix. Ele precisa, em média, de 142 minutos para balançar as redes, 60% a conversão de chances claras, 33 finalizações,
19 no gol, 29 dribles certos e 33 faltas sofridas. São os números do Endrick neste Campeonato Brasileiro e vem sendo diferente. O jogador que vem chamando a responsabilidade, apesar de muito jovem, 17 anos. O Palmeiras que venceu o Internacional por 3-0. Palmeiras que em 15 dias aí tirou os pontos do líder Botafogo, né, do até então líder Botafogo, e agora assume a liderança do Campeonato Brasileiro, muito por conta do Endrick e esses números, Vanderlei Nogueira. Você falou, eu fiz um cálculo aqui na minha cabeça. Ele jogou 13 partidas como titular, não é isso? 14. 14. Vamos colocar aí mais 5 partidas só. Mais 5 partidas. 5 vezes 9, 450 minutos a mais. Tá perfeito? Tem um pouquinho a mais porque tem acréscimos, mas isso. 450 minutos. Em cima dessa média que você falou, 140, vou colocar 150 para fazer uma conta fácil. Se essa média fosse seguida, ele teria feito mais 3 gols. A cada 150 minutos, um gol. Perfeito? Se essa média fosse seguida. Com mais 3 gols, o Palmeiras poderia ter conquistado alguma vitória aí, mais alguns pontos nessa caminhada. Então, quando a gente fala que, em cima de dado, seria possível que o Endrick tivesse ajudado mais o Palmeiras, se ele tivesse em campo, é um fato. Ah, mas ele poderia não fazer. É verdade. Mas a média aí aponta que a cada 142 minutos ele faz um gol. Se ele tivesse em campo mais 5 partidas, a cada 150 minutos, caixa. Mais 3 gols na caminhada do Palmeiras, talvez ele estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso. Ele acima da média é diferente, mas também a oscilação que ele passou no começo do ano, no primeiro semestre, também é natural pela idade que ele tem, 17 anos. Mas a oscilação que ele passou, ainda assim, eu acho que ou está no mesmo patamar, ou pouca diferença daqueles que foram mantidos no time. Sim. Mesmo não sendo o Endrick sonhado pelo Real Madrid, que ele vai para lá, ainda quando ele não brilha, ele não fica na escuridão. Então, eu acho que foi um desperdício ele não ter sido colocado em campo mais vezes pelo Palmeiras, além do fato de que, a cada dia que passa, se aproxima o instante da despedida. O Palmeiras que teve muita sorte e competência em ter o Endrick nas suas fileiras de base, fez uma venda espetacular, ele vai para ou talvez o principal time de futebol do mundo, por um valor muito respeitável. Então, enquanto você puder ter essa joia em campo para você olhar, eu imagino que qualquer torcedor do Palmeiras gostaria de curtir o máximo, até o momento que ele for para o aeroporto para embarcar para a Espanha. É como eu disse, né? Jogador de 17 anos, oscila, como todos os jogadores jovens, né, dessa idade, apesar de ser acima da média. Mas, assim, ficar no banco, tudo bem. Mas ser o último da lista, na hierarquia, ser a última opção, era isso que eu acho que a gente questionava, né? Naquele momento, o Abel Ferreira, agora como titular, depois da eliminação na Copa Libertadores da América, vem ganhando minutagem, cada vez mais confiante e ajudando o Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro. Agora o Endrick vai servir a seleção brasileira. Chega em alta para servir a seleção do professor Fernando Diniz, jogos contra a Colômbia e também a Argentina. Uma parada de 15 dias da data FIFA. Quanto que esse período, Vampeta, você que defendeu a seleção brasileira, pode ser positivo para o Endrick? Esses 15 dias, essa data FIFA, representar a seleção brasileira, ele que já vem alta com a camisa do Palmeiras, Vamp. Então, ele vai viver, teve a convocação para a seleção pré-olímpica também, né? O Ramon convocou, você vê que o Marcos Leonardo foi convocado para a pré-olímpica, que dá vaga para disputar para ir para as Olimpíadas, né? Eu vi a entrevista do pai do Endrick, que ele estava esperando ser convocado para a pré-olímpica, e aí veio a principal, né? Se tiver a oportunidade de pegar com o Residente, é um menino que passou pelas seleções de base, ganhou todos os títulos na categoria de base, vestindo a camisa do Palmeiras, vai estar convivendo ali com 2 jogadores que daqui a 8 meses, 7 meses, Flávio, vai estar ao lado dele, que é o Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? Se o Ancelotti vai ser o treinador mesmo da seleção brasileira para o ano que vem, vai estar vendo, já tem 2 companheiros ali, o caso
Tem o Militão que está machucado, que também que é jogador de seleção, né? Quer dizer, é um momento bom para ele. Vamos ver agora se ele vai ter oportunidade de sair jogando com a seleção brasileira. O Richarlison não está. Talvez seja o Gabriel Jesus, que é oriundo do Palmeiras também. Né? Deve dar um carinho também especial para ele. Ele vai ser o cara mais feliz, que todo mundo vai dar um carinho para ele, que ele é o mais novo. Tem isso também na seleção. Vai ter que pagar alguma prenda, né? Tem aquele negócio quando é convocado. Pela primeira vez. Tem que fazer alguma coisa. Deu trote. Dança lá, é o Tchan, sei lá, qualquer porra. Calouro, né? Vai ter alguma coisa pra ele lá. Então, assim, é o calouro. A gente tá sendo muito. Agora, eu acho o seguinte, assim, o Hendrick tem que ser um atacante, professor. Na idade que ele tá, Flávio, não pode deixar ele preso com 2 zagueiros. No cangote com 2 zagueiros. Deixa ele ali, pode ficar ali, mas cair pra esquerda, pra direita. Tem fôlego, né? Pra isso, pra tudo. Não é, pra depois não virar aquele centroavante, é um 9 que fica preso. Ele é muito novo pra ter isso, ficar lá como pivô. Base, nunca foi. Então, e acho que o Denis vai enxergar bem nele também. Evoluiu muito nessa situação de jogo, com 2 zagueiros, né, jogando como centroavante, mas concordo com o Vampeta, com a explosão que ele tem na beirada de campo. Ficar preso com 2 zagueiros ali a 20 metros, 10 metros do gol, ele tem que vir mais de trás com essa força que ele tem, as tapas que ele dá. Outro dia eu vi até você comentar aqui na Jovem Pan que nesse trio que todo mundo projeta, Hendrick, Vinícius e Rodrigo, o ideal seria Hendrick e Vinícius pelos lados e o Rodrigo caindo mais centralizado. Claro. E a gente também fica na expectativa para ver esse trio na seleção brasileira. Será que o Hendrick vai ter alguns minutos na seleção, Flávio? Acho que sim. É que os jogos são bravos, né? O jogo lá na Colômbia, contra a Colômbia lá em Barranquilla, sempre é muito duro. E o outro é só contra o campeão do mundo e contra o Messi, né? Então, dependendo do que acontecer, mas acho que o Hendrick vai ser uma arma importante, sim. Vai começar o Gabriel Jesus, óbvio, pela rodagem, pelo tempo que ele tem, o Diniz gosta muito dele, conhece bem, sabe o que ele pode fazer, e ele realmente é um baita jogador, mais experiente. Mas acho que o Hendrick pode entrar como uma opção importante para contra-ataque, para jogada de velocidade. É possível que ele tenha alguns minutos, sim. Acho que se ele se sentir bem, que o treinador precisa sentir também como é que o cara tá, né? Às vezes o cara tá apavorado e tal, não adianta. Mas não parece ser o perfil do Hendrick, não. Ele parece ser um moleque que se adapta bem, que fica muito tranquilo. Então acho que ele vai jogar à vontade. Vai jogar à vontade e vai ser... vai ter uma oportunidadezinha assim, de repente faz até um golzinho aí, sei lá, né? Pensou? Fazer um gol contra o campeão do mundo? Seria divertido, né? Não, seria legal, né? Pô, aí já o cara, né? O cara ganha uma dimensão diferente, né? Ele vai olhar, imagina a primeira vez que ele olhar pro Messi. Ele vai se apavorar. É aquilo que eu falo, o cara tem que jogar lá fora. Eu não sei não, meu Flávio, se vai se apavorar. Eu sei que o Brasil todo vai estar torcendo pra ele. É lógico, mas ele vai olhar o Messi. Pegar o Otamendi, daquelas tapas que ele dá, o Otamendi. Lógico. Não, a seleção da Argentina é o Messi. O Romero gosta de dar umas porradas lá no é expulso. A seleção argentina é o Messi. Mas o Messi é um negócio meio complicado. Legal. Pô, sabe? Ele deve acompanhar o futebol, o Messi é legal, mas o Otamendi é maluco. Até eu que sou malaco velho, se eu encontrar o Messi, eu vou ficar meio, né? Mas o resto é baba. Acertadamente, o Diniz não deixou para o Ancelotti chamar o Hendrick. Ele bateu o pênalti. Fernando Diniz bateu o pênalti. Foi uma pregação nossa aqui. Chama, não perca a oportunidade, chama. Claro, ele não ouviu a gente, mas tanto é verdade que eu até sei que o André Rizek deu essa informação, que ele tinha a informação de que 30 dias antes já estava definida a lista de convocação com o Hendrick dentro. Não foi aquele jogo maluco de 4-3 de virada que decidiu a contratação, que decidiu a convocação do Hendrick. Então, antevisão do fato do professor Fernando Diniz. Já colocou o Hendrick na relação. Confiou, foi um técnico que confiou e convocou o Hendrick. Você já imaginou se o Diniz, para tirar uma nota 10 com louvor, PhD, faixa, aquele negócio todo? Quer saber? Vai jogar pelo menos um pouco contra a Argentina? O primeiro técnico que colocou esse moleque que pode ser diferente mesmo, pode fazer sucesso para valer, ele tem potencial para isso na Europa. Se fosse um cabeça de bagre, ninguém ia assinar um cheque de 60 milhões de euros. Jogou contra o time campeão do mundo no estádio dos sonhos de muita gente por 15 minutos, enfrentando o cara que nunca mais vai ser atingido com 8 bolas de ouro. É currículo ou não é?
Ah, pra você deve ser. Pra Fazer mim o gol do eleito melhor goleiro do mundo. Não, nem sei se vai fazer, mas não importa. Foi pra cacete. Mas foi eleito. Não, sabe, a gente fala alguma coisa, as pessoas tiram do contexto, certo? Mas quando aquele moleque, em 1957, começou, ninguém sabia que ele Foi contra a Argentina também. Hã? Foi contra a Argentina. E foi dentro do O primeiro Maracanã. jogo do Pelé foi contra a Argentina. Sim. Sem querer comparar, pelo amor de Deus. É isso. Pelé não dá pra comparar nem com o cara que vai jogar com ele, que é o Messi. Sim, mas em 57, alguém saberia que ele se transformaria seguramente no rei do futebol? Claro que não. Não, você sabia que tinha um moleque Potencial infernal lá, mas daí ia ser tudo o que foi. A única coisa é que foi 2-1 pra Argentina. Foi gol de honra do Pelé. Não, então, 2-1. Só que tem um detalhe. Quando teve 3 dias depois o jogo em São Paulo, ele fez gol e o Brasil ganhou por 2-0 no estádio Paulo Machado de Carvalho. Então, quem chamou ele? Esqueceram. Só lembram aqueles caras que são malas como a gente, Flávio, eu e muita gente. Quem chamou? Alguém sabe? Silvio Pirillo, que passou rapidamente pela seleção brasileira. 58 veio o Feola e confirmou tudo o que aconteceu. Levou, Dr. Paulo deu uma empurrada importante. Está no diário do Dr. Paulo. Não estou falando aqui, está escrito, é diário. Então foi escrito por ele, certo? Está lá. Então, e levaram o cara para a Suécia e deu o que deu. Ah, você está comparando com o Pelé? Só pensa, quem acha que eu estou comparando com o Pelé, quem mete sorvete na testa. Eu não estou comparando nada. Estou dizendo que aquele moleque de 1957, ninguém sabia onde ele iria parar. Ele poderia ter caído. Foi em 58, uma droga, nunca mais lembraram dele. Mas teve alguém que arriscou. O Diniz agora já tem no currículo dele que confiou no Endrick. E pode confiar. E foi até um conforto, digamos assim, sem risco. Porque o Brasil está classificado. Não vou chamar esse moleque aí, a gente perde a classificação. E aí, como é que eu vou segurar essa bucha? O Brasil está classificado, vai para a Copa e ele trouxe na hora certa o moleque. Tomara que ele tenha essa disposição. Né? Tá certo que eu estou um pouco, digamos, afetado pelo fato de entender que ele é craque. E até agora não engoli aquela história do Palmeiras não levar, pelo menos no avião, a bordo. Não era avião próprio, era avião que estava lá, já contratado para levar muita gente para o Mundial. Devia ter levado o garoto para ele viver essa emoção. Para viver essa emoção. Não para jogar, eu sempre falei isso. Mas para ficar, por exemplo, essa era a grande jogada. Sabe, essa era a grande jogada. Ah, não, você não está próximo. Eu não estou próximo, mas eu não sou, digamos assim, um novato nessa história toda, nessa caminhada no futebol. Levar um garoto desse, com 16, 15, 16, 17 anos, pergunta para ele. Ele poderia fazer um discurso hoje diferente, mas qualquer garoto, é aquela brincadeira que o Vampeta fala aqui. Qual é o garoto que não quer almoçar com o Mickey? Ah, ir para Disneylandia é uma coisa, almoçar com o Mickey verdadeiro é outra. O glorioso Endrick poderia ter feito a mesma coisa, ter viajado para o Mundial, no quarto do Gustavo Gomes, antes da derrota, aqueles momentos que antecedem, vai enfrentar um grande clube adversário, e depois do momento da derrota mesmo, para sentir como é que é. Aí acharam que foi genial mandá-lo para Disneylândia. E ele foi conhecer, né? A Disneylândia, foi conhecer o Real Madrid e o Barcelona. Então, esse discurso de que foi tudo feito perfeito na gestão do Endrick, eu acho que faltou aperfeiçoar um pouco mais. Esses dias ele deu uma entrevista, na verdade foi uma conversa dele ali numa live nas redes sociais, e falou naquele jogo contra o São Paulo, ele destacou isso, na vitória por 2-0 no primeiro turno, que ele faz um dos gols, que ele estava ali durante o jogo clássico no Morumbi, estava cantando um pagode durante o jogo, durante os 90 minutos, e de repente saiu o gol do Palmeiras, aí ele começou a cantar. Então tá jogando alegre, tá jogando solto o Endrick. Claro que agora é um Brasil e Argentina, defender a camisa da seleção brasileira é diferente, mas que o Endrick continue com essa alegria, continue jogando dessa forma, né? Que ele tá bem tranquilão aí, com 17 anos, bem solto e mostrando tudo aquilo que ele pode fazer, e pode fazer ainda mais, tem muito potencial o Endrick.